Olá, caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e estou aqui todas as quintas a sextas-feiras para vos falar sobre os factos que têm moldado o mercado das cripto, nomeadamente Bitcoin. No fim de semana tivemos uma descida enorme, já na sexta-feira, e nós vamos falar precisamente dela. Vamos ver o que é que pode ter acontecido. Há muitas pessoas que dizem que são uma coisa, outras dizem que são outra. Vamos apontar, vamos falar delas todas e vamos ver o que é que poderá ter sido que aconteceu. Começamos diretamente com o gráfico ao mês, e no gráfico ao mês, por causa dessa mesma descida que aconteceu no fim de semana, estamos em zona negativa, estamos com mais baixo do que entramos. Estamos a meio do mês, nós tínhamos chegado aí no all-time high nos 126 e neste momento estamos nos 110 e a lutar para nos mantermos neste valor. Estamos literalmente a lutar. O que nós podemos ver aqui no RSI, estamos agora neste momento em queda e estamos a abrir a espuma no Cyber B, a espuma mais escura da onda, que não é que é ao contrário desta espuma mais clara. Esta espuma mais escura que podemos ver aqui está aqui na parte de baixo, na parte quando nós vamos a descer aqui do ponto vermelho. Portanto, nós estamos neste momento a abrir essa mesma espuma. Vamos ficar por aqui? Não sei, não me sei dizer. Há aqui vários fatores que nos podem dizer que nós podemos estar em reverse, há outros fatores que dizem que nós ainda podemos ir mais para baixo. Nós vamos falar sobre eles todos. Se nós descemos para o gráfico à semana, temos durante a semana passada a descida e tivemos uma certa continuação já no início desta semana também. Portanto, apesar de nós ainda não termos atingido o mínimo que tínhamos atingido na primeira queda, estamos muito próximos desse mínimo. O mínimo tinha sido na ordem dos 109, nós estamos neste momento nos 110, não estamos muito longe. Poderá ter ser que estejamos a fazer aquela, usando a expressão de algumas pessoas, estamos a testar o bottom, eu não sei. Eu não acredito tanto nisso, eu vejo isto pelas liquidações, portanto, se existem ainda liquidações abaixo deste valor, é provável que nós possamos ir, e nós vamos ver isso mais daqui a um bocadinho, onde é que essas liquidações poderão estar, e se vale a pena, se existirá ainda força para manter este preço aí para baixo. No que diz respeito aqui ao Cyber B, estamos basicamente desde a semana passada, desde há 2 semanas, estamos em cima da linha do zero, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, mas estamos literalmente a andar para o lado, apesar de nós termos andado aqui para baixo no preço, em termos de volume, em termos de interesse, em termos de uma série de coisas, não há neste momento, à semana, o que não existe, não é interesse, mas parece que não está a existir tráfego, não está a existir trading nenhum, apesar de nós termos tido aqui uma descida bastante grande. Nós chegamos então ainda para o dia, o que nós vamos ver é que tivemos aqui esta candle no dia 10, na sexta-feira, dia 10, bastante acentuada, e é que está aqui a nossa queda. Tivemos uma certa continuação, houve um reverse e estamos outra vez aí para baixo. Isto aqui pode ser qualificado como um dead cat bounce, isto é, nós atiramos com o gato, foi lá acima, subiu um bocadinho, já não chegou aos mesmos e está agora a continuar para baixo. Essa, segundo o technical analysis, segundo aquilo que se vê no gráfico e que se conhece, isto aqui poderá ser uma formação de dead cat bounce, isto é, poderemos ainda ir mais abaixo e nós vamos também tentar perceber para onde é que mais abaixo poderá ser. No que diz respeito às compras dos ETFs, o dia 10, como isto aqui aconteceu bastante tarde no dia 10, o que nós aqui podemos ver é que no dia 10 não houve vendas, mas depois no dia 13, já segunda-feira, já voltaram às vendas. Mas depois houve essas mesmas vendas, não tiveram continuidade nos dias seguintes. Tivemos no dia 14 e no dia 15, apesar do dia 15 ter sido vendas, foram essencialmente compras também no dia 14, isto é, aqui nós vemos precisamente a recuperação do gráfico e depois vemos outra vez as vendas a acontecer e é isto mais ou menos o que nós estamos a ver. É basicamente isso. Se nós olharmos para os gráficos de liquidações, eu estou aqui no gráfico há 6 meses nestes 6 meses nós vemos como aqui zonas do gráfico que foram liquidações que foram ir de caçar. Estas liquidações na ordem dos 6 mil, houve uma tentativa de caçamento destas liquidações, depois estas liquidações têm sido caçadas ou desceu um bocadinho mais porque as liquidações são
uma compra atual para uma venda futura, portanto, quando elas acontecem, a vendem, então estas liquidações de longos aconteceu e levou o preço ainda mais para baixo. Pronto. E então, é isso que nós vemos, estas liquidações já estavam a ser acumuladas aqui desde julho, 2 de julho, portanto já estavam aqui há bastante tempo, houve aqui uma tentativa de chegar a elas, alguns aqui no final de agosto e início de setembro, sem sucesso, tentou-se outra vez sem sucesso e agora sim aconteceu e nós tivemos as nossas liquidações. Nós descemos um bocado mais, talvez assim ao mês, e nós não vamos conseguir ver o bottom, mas vemos que estas liquidações estavam aqui a ser esta zona aqui estava a ser aqui consolidada e nós viemos buscar estas liquidações. Pronto. O que é que se acha que aconteceu? O que é que se pensa que aconteceu nesta situação? Toda a gente vem dizer que foi o Trump, foi na altura que o Trump veio dizer que vai aumentar as tarifas com a China e tudo mais, não sei o quê, e o mercado resolveu desta maneira fazer isto. Eu tenho muitas dúvidas porque aconteceram demasiadas coisas ao mesmo tempo. Portanto, um minuto antes do Trump começar a falar, houve uma pessoa, isto aqui já está descrito no Twitter, que resolveu fazer um short de algumas centenas de milhões de dólares antes do Trump começar a falar. E essa pessoa já fechou o short, ganhou um montão de dinheiro, porque o mercado foi realmente para baixo e ele ganhou um montão de dinheiro, mas aí faz-nos pensar, será que foi mesmo ele, que se não será ter sido aproveitada esta situação do Trump para abrirem shorts? Não sei dizer, não vos sei dizer muito bem o que possa ter acontecido. O que sei é que realmente as coisas aconteceram de uma forma muito estranha. Outra coisa que aconteceu, basicamente também à mesma altura, no mesmo momento, foi uma série de liquidações que aconteceram no Binance. E essas liquidações foram à volta de alguns assets ao qual outros assets estavam indexados, em que alguém chegou e vendeu de uma forma descomunal, fazendo baixar o mercado, fazendo baixar esses assets, fazendo baixar o preço desses assets e todos os assets estavam associados a eles. Porque no Binance dá para fazer este tipo de composto, a gente temos compra-se um asset que está associado ao outro, que está associado ao outro, que está associado ao outro, isto aqui vai-se fazendo as trades desta maneira. E o que acontece? Basta que um desses assets tenha baixado o preço drasticamente, que depois leva aí uma série de cascata sobre isso. A Binance já veio dizer, isto aqui foi um bug na nossa plataforma, desculpem lá e um queijo. É que isto que eu estou a dizer não é uma coisa que foi sair da minha cabeça, não é teoria de conspiração nenhuma, é simplesmente uma coisa que aconteceu. Pronto, Binance já veio dizer, Deus e um queijo e vamos embora. E eu tinha aqui, e agora esqueci-me de colocar aqui no ecrã, espera aí, eu vou buscá-lo. Vou buscar, eu tinha aqui o que aconteceu passo a passo no dia 11, o crash do dia 10 para o dia 11, e que fala precisamente, isto aqui no Binance, houve um dump destes assets, o USDE, WBETH e BNSOL. E isto levou a... Foram meio bilhão de dólares, $1 bilhão de liquidações, forçou vender cerca de 60 a 90 milhões destes atos levou a quase $1 bilhão de liquidações neste momento. E que levou a uma cascata de cerca de 20 bilhões de dólares de liquidações no total. Isto é, vejam só como o mercado acaba por ser um ecossistema bastante sensível, em que bastou uma pessoa com míseros 60 a 90 milhões de dólares de assets fazer cair um Bitcoin de quase 120, estávamos aqui nos 122, para aqui o valor da ordem dos 110. Portanto, houve uma queda brutal e para isso eles encontraram os assets certos, encontraram este leverage todo que estava lá e fizeram isto acontecer. Agora, porquê que isto aconteceu? Pode ser por muitas razões. Pode ser por ganância pura, pode ter sido por ganância pura, como também pode ter sido, como eu também já ouvi falar, de alguns um novo pessoas que queiram criar regulação à volta dos exchanges e digam assim, então vocês estão aí a pôr o vosso dinheiro nesses exchanges não regulamentados e não dos Estados Unidos, pois isto acontece, porque é que vocês não põem aqui no nosso?
Quem sabe também é assim. Não sabemos. Infelizmente, no final nós não vamos poder saber com certeza o que aconteceu. Pronto, então como vocês podem ver, sim, durante o exploited, houve aqui durante uma determinada window, houve um dump, um dump de 190 milhões de dólares deste asset, do SDE, que devia estar num dólar, que fez isto descer para 0,65 dólares. E então isto levou a um conjunto variado de dump à volta disso. Isto, infelizmente, acontece e estamos precisamente a ver essas coisas a acontecer. O que aconteceu no Bitcoin acabou por acontecer nas outras moedas também, e se nós formos ver aqui no Ethereum, também tivemos uma descida similar, pronto, também no mesmo dia, na mesma hora, tivemos essa descida, e já tivemos uma certa recuperação. Antes de continuar com o que quisemos dizer. Portanto, dizer que foi o que o Trump disse que levou à queda dos mercados, não é necessariamente que isso tenha acontecido. Isto, houve também a queda, é verdade, porque depois isto tudo entra em cascata. Neste momento, o mercado de cripto e as ações estão mais ou menos ligadas, o que levou também a que houvesse uma descida, porque toda a gente resolveu vender desmesuradamente, e isto levou precisamente toda esta descida. Isto é, uma coisa acaba por levar à outra e tudo mais. Mas eu vou-vos mostrar um asset que não teve esse problema. O ouro. O ouro continua em alta mar, continua a ir para cima. Na semana passada falávamos aqui, no dia 9 da semana passada, que estávamos a ter aqui um pequeno brilho e de repente continua para cima. O ouro não teve problemas. Portanto, esta ideia dos mercados foi o Trump que disse, não foi, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Provavelmente até pode ter sido o Trump, foi o short do outro, foi o dump, foi tudo junto e foi tudo feito à mesma hora. O pior de tudo é que foi tudo feito na mesma altura. E que levou a isto a acontecer. Pronto, mostra um bocado que a fragilidade do próprio ecossistema. Pronto. Mudando para as outras moedas, como eu disse, o Ethereum também teve a sua queda. Outras moedas como o ICX teve a sua queda e caiu até aos, aqui quase até aos 3 cêntimos, portanto brutal. Quem tinha aqui compras a ordem dos 5 cêntimos teve muito bem, porque ele depois recuperou para os 8 cêntimos. Estamos agora neste momento nos 9 cêntimos. Portanto, eu estou a ver o ICX, eu queria ver o CRL. O CRL desce e o ICX também aconteceu a mesma coisa. Aqui desce quase até aos 6 cêntimos. E depois agora já recuperou e está aqui nos 15 cêntimos, subido 10 cêntimos na moeda. Isto é, o que aconteceu foi, depois foi os próprios mercados e as próprias exchanges recuperaram a situação, viram que isto estava a acontecer aqui alguma coisa mal e fizeram por recuperar a situação, voltando outra vez a colocar as coisas uma certa paz. Mas, obviamente, não estamos no mesmo valor que estávamos aqui. O ICX aconteceu isso, o Engine também teve uma descida de 6 cêntimos, desceu até ao 1.3, 1 cêntimo, 3, portanto, e agora está outra vez nos 4, portanto, quem teve sorte em quem tinha ordens para comprar estes valores, e agora, está já 4 vezes, 5 vezes mais o valor do que tinha comprado, o que é bastante bom, quem teve essa sorte de fazer isso. O mercado do Bitcoin, o mercado global desceu. O Bitcoin, de uma forma geral, depois de ter subido aqui também nesta altura, porque as pessoas correram atrás do Bitcoin, houve aqui uma subida do Dominance, está agora a descer e as pessoas estão a comprar os outros assets. O mercado total está nos quase 7 trilhões de dólares. O mercado sem Bitcoin está no 1.5 e tinha aqui descido quase até 1.20, portanto desceu muito. E o mercado sem Ethereum, sem Bitcoin, chegou a descer até aos 75 bilhões de dólares, estando agora no 1.2, o que isto mostra mais uma vez que uma descida forçada entre 60 a 90 milhões de dólares. É verdade que nem toda a gente, não são muitos que têm esse dinheiro, mas muita gente tem este dinheiro para fazer trading. Isto é, com 60 a 90 milhões de dólares consegue-se fazer um dump do mercado desta maneira. Consegue-se tirar do mercado em termos de market cap de 4.9 para 3. Quase um trilhão de dólares. Quase um trilhão de dólares que se tira ao mercado. Com uma brincadeira de 60 a 90 milhões de dólares. Vejam bem como é que as coisas são ou que não são.
Mudando aqui para vermos o nosso CPA, isto obviamente essa descida já levou-nos aqui à zona, estávamos aqui na zona entre a resistência 1 e a resistência 2, viemos para baixo, para a zona dos pivôs. Espero que nós nos mantenhamos aqui na zona dos pivôs e consigamos pelo menos ficar na zona dos pivôs. Zonas para baixo, 108, 102, vamos ver. Vamos ver se ele consegue recuperar e ficar nesses valores ou não. O Ethereum também estava nas zonas altas, pelo menos na zona da primeira resistência, já está na zona chegou à zona do primeiro suporte, está entre, neste momento, os pivôs e a zona do primeiro suporte. O Jasmine, estas moedas acabam por sofrer mais ainda, já não estava muito alto, já estava na zona dos pivôs, obviamente foi muito mais abaixo ainda. Neste momento vamos ver então agora como é que recupera. O Terra Luna ainda vai mais abaixo, isto é, da zona dos pivôs ainda foi muito mais abaixo, e estamos a ver se ainda vamos ficar ao pé da zona do suporte 2. Vamos ver. Shiba Inu também foi muito abaixo, está como o Ethereum entre a zona do suporte 1 e 2. O Pepe, mesma coisa, suporte 1 e 2, a descida também foi brutal. O Cardano, mesma coisa, e aqui a descida chegou até aos 27 cêntimos e que estava nos 80, portanto desceu quase 4 vezes o valor. Neste momento está nos 60, portanto, mais uma vez, sorte para quem tinha ordens para comprar a este preço e tinha pensado que nunca alguma vez chegasse àquele valor. O Floki, mais uma vez a mesma coisa, tinha tido uma subida brutal no início do mês, estava-se a aguentar, com esta descida foi muito abaixo e neste momento está na zona do primeiro suporte. Portanto, o que é que nós podemos dizer em relação a isto? Eu, como digo sempre, tenham cuidado. Isto não há muito mais a dizer. Tenham cuidado, às vezes estas coisas podem acontecer. Isto não é uma coisa para quem acha que a manipulação não existe nos mercados. Ela existe e é clara. A gente tem que estar à espera dela. Nem tudo é visto no gráfico, nem tudo é feito como se faz com o horóscopo, que se lê o horóscopo e é aquela constelação que está a anos-luz daqui, é que vai influenciar o dia de hoje ou da manhã. Não é assim que as coisas funcionam aqui. As coisas definitivamente não funcionam aqui. Aqui funciona quem tem mais dinheiro. E nós temos de ter aqui algum cuidado. Nós não somos os tubarões, não somos as pessoas que têm mais dinheiro aqui. Há pessoas que têm mais dinheiro e que estão à procura de ir buscar o nosso. Portanto, nós temos de ter bastante cuidado. Portanto, trabalhar com leverage é mau. Ou melhor, é bom no sentido que podemos ganhar muito, mas ao mesmo tempo também podemos perder muito. E aqui houve muita gente que perdeu mesmo muito dinheiro. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Comprar em spot. Pronto, vemos o nosso portfólio que estava se cair nos 5, 10, 15, 20 mil, passar para valores na ordem dos 2 mil, no caso de 10 ter passado quase para metade de 5 mil, no caso de 20 ter passado para 10 mil, obviamente a gente vai ficar um bocado triste com isso, mas o mercado ainda não acabou, nós ainda falta muito até que a minha gorda cante no final da ópera. Portanto, ainda não chegamos ao fim. Se vocês acham que isto aqui foi só um revés e é uma boa altura para comprar, vocês escolheram uma boa altura para entrar no mercado. Se vocês acham que o bull market já acabou e esta é uma altura para vender, então esta é uma boa altura para vender. Façam e sem olhar para trás. Se vocês acham que isto ainda tem para continuar, nós vamos entrar agora no mercado, vamos comprar mais para poder dar continuidade. Esta é capaz também de ser uma boa altura para vocês. Tudo tem a ver com o que vocês acham, o que vocês imaginam, qual é a vossa tolerância ao risco e tudo mais. Portanto, mais uma vez, digo o que digo sempre, tenham cuidado, isto ainda não acabou, portanto, façam a vossa investigação, tenham o resto de uma boa semana, tenham um excelente fim de semana, nos vemos para a semana na próxima quinta-feira e não se esqueçam, como sempre, boas trades.